Oi, Ami Lovers, tudo bem? Espero que sim, espero que o vosso Natal tenha sido bom, o vosso dia de família tenha sido bom. Como eu disse no vídeo anterior, que dia de família, dia de amor seja todos os dias na nossa vida. Amores, vamos lá conversar um bocado. Hoje eu vou falar sobre 3 assuntos. Primeiro assunto, vou falar do arresto de bens da Isabel dos Santos. Depois vou falar de um vídeo que eu vi de alguns populares portugueses a cobrar o Marcelo Rebelo de Sousa, e depois vou dar uma chega aqui a homens e mulheres sobre um assunto que na verdade é uma continuação de um vídeo que eu deixei nas minhas páginas. Amores, vamos lá. O governo ou o tribunal ordenou o arresto de bens da Isabel dos Santos no valor de $1 bilhão. Até onde eu sei, e não sei se eu estou errada, se eu ouvi mal a informação, a Isabel tinha uma dívida com o Estado de $250 milhões. Não sei como é que desses $250 milhões viraram $1 bilhão. Mas também para uma pessoa que tem $12 bilhões de fortuna, $1 bilhão a menos não vai fazer diferença. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é, eu sempre disse, eu já falei aqui várias vezes, fiz um vídeo sobre isso, onde eu falava da corrupção seletiva, do combate à corrupção seletiva do J-Lo. Está claro, mais do que nunca, de que o J-Lo está muito mais preocupado em ir perseguir os filhos de José Eduardo dos Santos do que efetivamente combater a corrupção. Porque se assim fosse, nós teríamos o Manuel Vicente também na mesma situação, coisa que não acontece. E uma pessoa que tem milhões e milhões e milhões, eu vou voltar a pôr a lista aqui dos nossos bilionários, e a gente não vê essa perseguição a essas pessoas. A gente não vê esse combate à corrupção, a essas pessoas. A gente vê o combate à corrupção centrado nos filhos do José Eduardo dos Santos. Mas nos filhos do José Eduardo dos Santos, nomeadamente Isabel, Tizé, Corindo e Zeno. O José Eduardo dos Santos teve outros filhos, que também são milionários, que também se beneficiaram de tudo que aconteceu durante a governação do pai deles. Por que essas pessoas não são autuadas? Por que essas pessoas não vão para o tribunal? Por que nunca se ouve falar que a PGR fez A, B e C aos filhos da Ana Paula? Eu já falei isso uma vez e vou repetir aqui. Porque a Ana Paula fez um acordo com ele. A própria Ana Paula é milionária, graças ao casamento que ela teve com o senhor José Eduardo dos Santos. Então por que a gente só vê o J-Lo ou a PGR em cima da Isabel ou em cima da Tizé? Eu sempre disse, esse combate à corrupção começou da pior forma possível. Primeiro que não tem como o J-Lo ir combater a corrupção quando ele também comeu no mesmo prato. Todos eles comeram no mesmo prato. Todos eles enriqueceram com o erário público. Então como é que você vai fazer um combate à corrupção quando você também é corrupto? E nós vimos isso. Esse grupo Carrinho, o Matapala e tudo mais, é do J-Lo. Eu conheci essa senhora Leonor Carrinho. Ela tinha uma cantina. Hoje ela é uma milionária que vai adquirindo bens públicos. Como? E como eu, tem muita gente que conhece a Leonor Carrinho. Por quê? Porque ele é laranja, ele é testa de ferro do J-Lo. Então vamos combater a corrupção como? De que jeito? Expliquem-me lá. Não tem como. Não tem. Não há possibilidade do J-Lo vir nos dizer estou a combater a corrupção porque fizemos... Mentira! Nós vimos a movimentação do J-Lo para tirar o processo do Manuel Vicente de Portugal para Angola. E o processo está aí parado. E não vai andar. Mentira! Tanto é que a tal pessoa que tinha aqui para Angola já declarou que podem ficar com o que quiserem, que eu para Angola já não volto. Porque ele sabe. Mas ele não foi autuado até hoje, porque ele é amigo do J-Lo. O J-Lo comeu do mesmo prato corrupto. São todos eles, têm ficha suja. Então por que só perseguem Isabel, Zeno, Tizé e por aí vai? Por que os outros filhos, por que a própria Ana Paula não responde um processo? Vêm fazer um arresto de bem de $1 bilhão para uma pessoa que até onde eu sei tem uma dívida de 250 milhões de dólares. Por que ao invés de guerrear contra essas pessoas, não tira proveito deles? Porque eles já mostraram que são capazes. Mesmo trabalhando com o erário público, mesmo criando coisas com o erário público, eles mostraram que são capazes. E eu sempre falo isso. Essa luta do J-Lo afeta o povo. Porque essas pessoas têm empregados. Vão fechando bancos, vão fechando isso, vão tomando posse das coisas deles. Depois nem sequer sabem gerir. Porque não têm capacidade de gestão. E quem fica a espalhar o dedo é o povo. Quem está a pagar são as pessoas que trabalham com eles. E eu sempre disse, essa luta do J-Lo afeta o povo, porque ele está tão focado em se vingar. O J-Lo, se pudesse morrer para continuar a lutar com o José Eduardo dos Santos, ele morria. É sério.
Parece engraçado, mas é sério. Ele está tão vidrado nessa vingança contra o J-Lo, contra o José Eduardo, que ele não vai parar de perseguir essa perseguição dele aos filhos do Zé Edu. Do Zé Edu não vai parar. Não vai. Porque esse é o foco da vida dele. O povo está a passar fome e o J-Lo só tem duas preocupações. Perseguir os filhos do José Eduardo dos Santos e comprar armamento. Para quê? Num país que não tem guerra, que não tem previsão de guerra, a não ser que o J-Lo está a programar um ataque a um país vizinho e nós não sabemos. Porque não se entende essa tanta compra de arma. Quando um país tem pessoas a morrer de fome, não há escolas em condições, tem pessoas a morrer nos hospitais mal atendidas. Nós temos, portanto, situações mais urgentes para serem focadas. E ele está focado nos filhos do José Eduardo dos Santos. Porque só são eles que estão a pagar nesse combate à corrupção. Não tem mais ninguém. Por favor, não me entendam mal. E você que entende na diagonal, não pensa que eu estou aqui a defender os filhos do José Eduardo. Nada disso. Mas eu falo daqui do óbvio. E vocês me conhecem, sabem muito bem qual é a minha posição com relação a isso. Todos eles se beneficiaram. Primeiro eu digo sempre, esse combate à corrupção, entre aspas, começou mal. Porque nós sabemos quem são os ladrões. Nós sabemos quem roubou. É para prender, então prende todo mundo. Inclusive o próprio senhor que está na presidência. O mais inteligente que o J-Lo podia ter feito, mas ele não tem inteligência para isso, não tem. Infelizmente. O que ele podia ter feito é sentar com essas pessoas que a gente sabe, hein, que são gatunos, que são ladrões do erário público e dizer assim, olha, vocês tiveram esse tempo todo, roubaram. Se ele de facto quisesse construir um país e olhar para o povo, é isso que ele faria. Vocês roubaram, tiveram 38 anos de governação do senhor fulano, fizeram, assaram, todo mundo roubou. Daqui para frente, quem roubar vai para a cadeia. Não vou tolerar nenhum tipo de corrupção. E o acordo que eu faço com vocês é, eu sei que vocês não vão conseguir devolver os 100% do valor roubado, mas pelo menos até 40% desse valor vocês todos têm que devolver. Ou vão responder criminalmente. Era isso que ele devia ter feito. Eu tenho a certeza que se essas pessoas fossem abordadas desta maneira, e aí começasse um processo de combate à corrupção de forma séria, eles devolviam esse dinheiro, estaria dentro do país a ser investido, se de facto ele tivesse interesse em construir o país, coisa que não é. Estão a perceber? E por isso é que estamos nessa situação, ele não está para ir virado. Ele veio de forma agressiva e burra e fez com que essas pessoas pegassem o dinheiro que tinham e mandassem para fora do país. E o país está como está. Ao invés de criar políticas sociais, de criar acordos para vir reconstruir o país, para fazer o país andar, reativar as fábricas, construir fábricas, reconstruir as fábricas que estão desativadas, reconstruir as infraestruturas para poder investir na agricultura, escoar o produto do campo para as cidades grandes, para fora do país, fazer acordos de exportação. O homenzinho está focado em armamento e filhos do José Eduardo, porque Angola não tem mais nenhum problema. Depois não podemos falar. Eu não sei o que vocês tanto gostam, as pessoas que defendem o J-Lo. Eu queria só entender por que vocês defendem o J-Lo. Por que motivo? É incroyável. A sério. É incrível. O que se vê aqui pá, enfim, eu fico pau da vida. Eu vi outro vídeo no perfil da Lady Laura, onde alguns populares portugueses cobravam algumas respostas ao Marcelo Rebelo de Sousa, e ela dizia, por que se não se faz isso em Angola? Não tem como fazer isso em Angola. Porque nós temos uma ditadura em Portugal, nós temos uma democracia. Em Angola não, em Angola é uma ditadura. Tanto é que criaram um artigo 333 para as pessoas responderem criminalmente quando falam do presidente. Só numa ditadura é que você não pode falar do presidente. Porque na América, no Brasil, em Portugal, em qualquer outra parte do mundo, você fala quando o presidente é bom ou mau. Em Angola não pode. Temos um presidente totalmente incompetente e o povo não pode reclamar. Quando o povo sai à rua a reivindicar os seus direitos, é preso, é agredido, apanha da polícia. Porque não pode falar. Porque nós temos simplesmente que abaixar a cabeça porque o senhor presidente é mimoso. Isso só numa ditadura, porque em democracia isso não acontece. Depois vem ele fazer um discurso e dizer, não, vivemos numa ditadura. Não tem como nós irmos reclamar. Porque hoje até na internet não podemos falar aquilo que pensamos. Não podemos. Quando a gente fala, matam, envenenam, agridem, prendem, vão ameaçar a família, fazem não sei o que mais,
Porque não é uma democracia, é uma ditadura. Então não temos como ir reivindicar sem que soframos consequências. Porque a polícia bate, porque os militares vão sair à rua para ir combater o povo como se estivessem para uma guerra, um povo que não tem arma, e isso só se vê em ditaduras. Portanto, enquanto o MPLA for o dirigente do país, enquanto for o MPLA a desgovernar Angola, nós nunca vamos ter uma Angola com solução. E o grande problema do nosso país é que os senhores polícias e senhores militares, me desculpem, vocês não têm noção do poder que vocês têm, vocês são muito tapados. Quando a nossa polícia e os nossos militares entenderem que quem tem de facto o poder na mão são eles vão se levantar e vão ir tirar esse presidente e esses todos os ministros daí onde eles estão. O povo está a passar fome, não há transportes, não há escolas em condições, os professores estão em guerra, a ministra não abre a boca para falar um ai, o Gelo não abre a boca para falar um ai, morreu a senhora no hospital, o Gelo nada, mataram a zungueira, o Gelo nada, os polícias agridem as mamães zungueiras, os zungueiros, ninguém fala um ai. E vai o ministro dos transportes na rádio, num programa de solucionar minhas quietas, porque não temos problemas no país para resolver, e ele está lá. Mas porquê? Uma pessoa que passa os finais de semana em Marbella não tem como. Esses são os governantes, os desgovernantes que nós temos no nosso país, infelizmente. E não podemos falar contra, porque são muito sensíveis, porque, pelo amor de Deus. E o pior é que eles sequer ouvem. Nós quando viemos para a internet falar, nós não estamos a falar para os nossos dirigentes, sabem porquê? Porque nem sequer entra nos ouvidos deles. Eles não estão para aí virados. Nós estamos aqui para abrir o olho do povo. Mas é também preciso relembrar a esses dirigentes que o povo não tem mais medo de arma. Eu vou falar isso repetidamente. Nós vimos o que aconteceu no funeral do Nagrelha e viram como é que o povo foi para cima da polícia. Isso é uma grande prova de que o povo não tem mais medo de arma. O povo está cansado, o povo tem fome. O povo tem fome. Vocês acham mesmo que hoje por hoje arma alguma vai parar o povo? Um dia, ou os nossos militares e polícias fazem alguma coisa para tirar esses dirigentes, ou um dia esse povo vai, eu sempre disse, vai chegar uma hora que não vai ter mais quem segure esse povo dentro de casa. Porque as pessoas já perderam a dignidade. É uma pessoa que perde a dignidade, perdeu tudo. Então se vier alguém e lhe dá um tiro, ele não vai querer saber. Vão morrer uns tantos, mas eles vão tirar daí. E esses nossos dirigentes africanos só vão assim, porque se apegam ao poder como se tivessem nascido no poder e não saem de lá. E querem inventar uma manobra para fazer o Gelo ficar mais um terceiro mandato. Gelo, você se insistir em ficar no poder mais um terceiro mandato, vocês vão trazer guerra civil em Angola. Não vale a pena virem aqui invocar estado de sítio para você ficar no poder, não vale a pena. A Constituição não te dá isso, não te dá essa manobra. A UNITA e os outros partidos da oposição nunca vão aceitar isso. Então a única forma é vocês arranjarem um estado de emergência, criar um estado de sítio para poder permanecer aí no poder. Não adianta insistir. O povo já não te quer no poder. Não insista em ficar no poder, porque o povo vai levantar e vai vos tirar força. Porque vocês só vão assim, já roubaram a eleição, que todos nós sabemos que quem venceu as eleições foi a UNITA e o Adalberto Costa Júnior. Vocês roubaram, ainda querem mais permanecer 3 anos no poder. A fazer o quê? Não sei. Porque vocês não fazem absolutamente nada. Por isso eu constantemente vos desafio. Vão para a rua. Vão para a rua. Já que vocês dizem que foram eleitos pela vontade do povo, vão para a rua. Para que o povo mostre a vocês que você elegeu. É isso que a gente quer ver. Enfim. O outro assunto, que é para terminar o vídeo, eu quero dar uma chega aqui aos homens e mulheres. Meus amores, antes disso eu vou só dizer uma coisa. Quando eu falo nas minhas fotos ou nos meus vídeos que eu sou broto, meus amores, broto é uma palavra sem gênero. Broto é uma semente, é uma semente de uma flor, de uma planta. Isso é que é broto. Não é uma gíria. Então, quando eu digo que sou broto, não estou a querer dizer que eu sou... é difícil. Português, meus irmãos, a Google está aí para ajudar. Yeah? Então, quando vocês virem na minha fotografia ou num vídeo que eu sou broto, não ficam... Broto? É bem complicado. Enfim. Amores, deixa eu vos dizer uma coisa. Homens e mulheres. Mulher, para ser mulher, não precisa de homem. Não precisa de marido. A mulher já nasceu completa. Quando ela vai se juntar a um homem, é para acrescentar aquilo que ela já é.
Isso vai para homem e vai para mulher. Lugar de mulher é onde ela quiser, quando ela quiser, com quem ela quiser e como ela quiser. A mulher é livre de ter um marido ou não. Vocês não podem pensar que ter marido é carreira. E é isso que faz com que muitas mulheres fiquem em relacionamentos, desculpem o palavrão, mas vou falar mesmo. Fiquem em relacionamentos de merda, porque muitas têm na cabeça que ter marido é carreira. Meus amores, ter marido, ter mulher nunca foi carreira. Você é um ser completo. E você não precisa de outra pessoa para te completar, porque você não é metade. Quem vier para a tua vida tem que te acrescentar. Então vocês não podem ficar volta e meia a questionar. E o marido? E isso e aquilo? Nem toda mulher quer ter marido. Nem todo homem quer ter mulher. Nem toda mulher quer ser mãe. Nem toda mulher quer ser dona de casa, não quer casar. E vocês precisam entender isso. Ter homem, ter mulher, não é carreira. E uma mulher, para ser realizada, ou um homem para ser realizado, não precisa de ter uma mulher ou um homem do lado. Eu sou uma pessoa que me sinto realizada, porque conquistei muitas das coisas que eu lutei e continuo a lutar, para me sentir ainda muito mais realizada. E nem para isso precisei de um homem ao lado. Tudo que eu conquistei na minha vida é graças a Deus, é graças à minha mãe, hein? É graças ao meu padrasto, hein? E é graças a mim. E eu nunca precisei de um homem para estar ali. Aliás, se eu dependesse de homem, eu nem sequer sei onde é que eu ia parar. Então parem com esse pensamento de achar que casamento é carreira, que casamento é o auge da vida de um homem ou de uma mulher. Parem. Ficam em casamentos, em relacionamentos, casamentos de merda, perdão o palavrão novamente, porque têm na cabeça que tem que ter marido, que eu tenho que ter filho, porque a sociedade o quê? A sociedade não te paga as contas. Quando apanhas um soco do teu marido, não é a sociedade que vai lá. Estás aí a sofrer e ficas presa num casamento, o marido a te bater porque a mamãe da igreja falou que tem que isso, porque a sociedade o quê? Quando você morrer, a mamãe da igreja vai continuar ali, vão te chorar naquele dia, vão te esquecer. A sociedade vai continuar. Porque vocês insistem em ficar em relacionamentos porque alguém colocou na cabeça das pessoas que ter marido é carreira. Não é, nunca foi, nunca será. E você não precisa de uma mulher, você não precisa de um homem para se sentir realizada ou realizado. E precisam aprender a respeitar isso. Parem mesmo com esse mau hábito de achar que mulher só é mulher quando tem homem. Quem é que disse isso? Eu conheço muitas mulheres que são muito mais homens do que muito homem. Mas muito. Que matam todos os dias um leão para permanecer, para poder sustentar os seus filhos, para poder ter uma vida. E nunca precisaram de se associar a homem nenhum. Imagina se ficássemos à espera. Muita mulher, você é mulher, que o homem te diz não trabalha, porque eu que tenho que te... Você é mulher. Um dia eu vou fazer um vídeo a falar sobre isso. Mas quero só deixar essa chega aqui, para vocês entenderem que você nasceu completo e você não precisa de ninguém para te completar, porque você já é completo, você não nasceu metade. Deus te fez inteiro. Quem vier para a tua vida, se você quiser ter alguém, vem, perdão, para te completar. E não para ficar aqui, porque a sociedade não te paga as contas. E a sociedade não vive as tuas dores. Pensa nisso antes de você achar que ter marido ou ter mulher é carreira. Tá? Beijo. Fiquem bem.